Olá amigo, gostaria de aprender a desenhar? Eu te ensino. Hoje falarei sobre aquela que é uma das mais úteis técnicas empregadas no desenho de rostos, destinadas a representar as mais distintas fisionomias, consequentemente passível de ser empregada para o desenho dos mais diferentes personagens. Mas antes de adentrar essa técnica, eu preciso me certificar de que você já ouviu falar naquela que é, sem sombra de dúvida, a mais importante técnica utilizada para desenhar rostos. Refiro-me à técnica do círculo e da cruz. Você conhece a técnica do círculo e da cruz? Essa técnica baseia-se em 4 elementos. Obviamente, o mais importante deles, o círculo que cedia o crânio. Dentro desse círculo, nós inserimos uma cruz. E abaixo do círculo, nós temos um trapézio, que seria o terceiro elemento. As extremidades do topo do trapézio serão conectadas à lateral aqui do círculo, tá bom? Serão conectadas por linhas retas ou linhas diagonais, tudo bem? Esses elementos são de extrema importância. Distinguir esses elementos é de extrema importância para a compreensão do tópico, do foco do vídeo de hoje. E o foco do vídeo é a altura e largura dos rostos, expressa pelos eixos da cruz. Se prolongarmos o eixo vertical, nós teremos a compreensão da altura do rosto. Se atentarmos para o eixo horizontal, nós estaremos evidentemente observando a largura do rosto. Perceba a relação de tamanho entre o eixo vertical e o eixo horizontal vai resultar numa infinidade de personagens. Então, variar essa relação de tamanho, tá certo? Vai nos levar ao desenho dos mais diferentes rostos, tá bom? Vejam, por exemplo, 2 rostos aqui, 2 fisionomias obviamente distintas, construídas através da manipulação dessa técnica. Aqui nós temos uma relação de tamanho do eixo vertical, do eixo simétrico e do eixo horizontal, certo? E aqui nós temos outra completamente diferente. Obviamente, em um rosto mais comprido, nós vamos ter um eixo vertical muito maior que o eixo horizontal. Nos rostos mais largos, essa relação se altera. O eixo horizontal acaba se expandindo, tendo um tamanho, uma dimensão maior que o eixo vertical. Então, atentem para essa diferença de tamanho. Percebam também a elipse que abrange o rosto, tá bom? Nós falamos muito sobre o círculo que cedia o crânio, mas esquecemos da elipse que contorna todo o rosto, tá certo? Os rostos têm uma forma ovoide. E a elipse que abrange esses rostos, obviamente, vai sofrer sérias distorções em função da manipulação, né, da diferença de tamanho entre o eixo vertical e o eixo horizontal, tá certo? Então, a relação de tamanho da cruz, dos eixos da cruz, tem influência direta sobre o achatamento ou esticamento da elipse. Perceba, alguns rostos, tá certo? Serão assim, outros estarão mais próximos do círculo, certo? Ou seja, haverá um equilíbrio na cruz, que alinha os pormenores faciais, tá certo? E alguns outros serão mais esticados, mais compridos. Algumas pessoas terão rostos mais compridos. Aqui eu utilizei rostos em estilo cartoon, tá bom? Para expressar essa técnica. Porém, esse raciocínio também é válido para rostos realistas. Num vídeo posterior, eu estarei empregando um rosto realista para demonstrar como isso se aplica. A propósito, você já conhece o nosso canal? Eu sugiro que, se o seu interesse aqui no YouTube é aprender a desenhar, eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal, tá bom? Eu sugiro fortemente que você se inscreva no canal e aproveite para compartilhar esse vídeo com um colega que tem também esse interesse de aprender sobre desenho, aprender a desenhar diferentes personagens. Tudo bem? Gente, olha, na medida em que o eixo de simetria, o eixo vertical e o eixo horizontal, alteram a sua extensão, implicando em rostos mais compridos ou rostos mais largos, todas as demais linhas guias do rosto
as linhas que relacionam os pormenores faciais com os contornos da face, tá bom? Com os contornos da cabeça. Todas essas linhas guias estarão sofrendo alterações, estarão sendo prolongadas, tá certo? Sendo estendidas junto com a cruz, ou seja, junto com os eixos principais. Tudo bem? Vocês precisam atentar para isso, ou seja, todos os pormenores faciais, todos os volumes do rosto irão conformar-se a essa alteração de tamanho do eixo, tá bom? Por fim, vamos realizar aqui, vamos demonstrar como isso se aplica a um rosto estilo cartoon, passo a passo. Por favor, me acompanhe. É de extrema importância que você acompanhe as atividades realizadas aqui para que possa extrair o que o canal tem a oferecer de melhor. Desenhe um círculo, tá bom? Desenhe agora uma cruz dentro do círculo e atente para o seguinte: o tal trapézio abaixo do círculo, ele pode estar coladinho, ó, rente à base do círculo, tá certo? Como pode estar também bem distante ou um pouco mais distante. No caso de um rosto em estilo cartoon, não tenha dúvida, nós podemos exagerar nesse distanciamento, certo? Aqui, ó, eu posso ter essa região do trapézio, tá certo? Que representa a mandíbula, que abrange o queixo, abrange a mandíbula. Eu posso tê-la bem distante, tá certo? Aqui do círculo, tá bom? Que reúne o nariz, que abrange o nariz, que abrange os olhos, as sobrancelhas, tá certo? Aqui o topo, a raiz do cabelo, tá bom? Então esse distanciamento pode ser bem maior nos rostos em estilo cartoon. Mas de uma maneira ou de outra, mesmo nos rostos realistas, esse trapézio estará ora mais próximo do círculo, ora mais distante. Isso vai fazer uma drástica diferença. Quanto mais próximo, tá certo? Mais curto, né? Mais menorzinho e possivelmente mais largo, vai parecer o rosto. Quanto mais distante, mais comprido, mais esticado, vai parecer o rosto. Vamos desenhar aqui um rosto em estilo cartoon. Círculo, optei por fazer aqui um trapézio, ó, junto ao círculo, tá certo? Aqui, ó, com duas elipses, né? Duas formas ovoides. Eu vou ter as orelhas do dito cujo, as orelhas do personagem. Aqui eu vou conectar, ó, a cruz com as extremidades do trapézio, estabelecendo aqui, ó, estabelecendo aqui a lateral do rosto, tá bom? Aqui eu vou usar um cabelinho, deixe-me ver, um cabelinho de nuvem, tá? Para facilitar a vida da gente, ó. E um cabelinho estilo ovelha. Que tal? Hã? Que tal? Costeletas, tá bom? Que tal uma frondosa, aqui um topete bem frondoso, hã? Que me dizem? Tá parecendo uma ovelhinha? Bem, não é uma ovelhinha, é um rosto em estilo cartoon, tá bom? Sobrancelhas espessas para dar uma certa personalidade, tá certo? Para concordar aqui com esse volume capilar, tá bom? Ó, duas elipses simples aqui, ó, para representar os olhos, para facilitar a vida de vocês, tá bom? Aqui, ó, eu vou ter o nariz, ó, com esses três arcos, tá certo? Esses dois arcos aqui, ó, e um abaixo, eu crio o nariz, tá certo? Aqui uma boquinha, ó, tá uma boca elíptica, ou seja, ele tá espantando algo, tá espantado com algo, tá exclamando algo, certo? Aqui com as reentrâncias, ó, com algumas curvas eu defino as reentrâncias e concluo a orelha, tudo bem? Rosto em estilo cartoon, parece pequenininho na vertical e largo aqui, ó, na horizontal, tá certo? Que é uma fisionomia elementar, básica, tá bom? Concluo. Vocês conseguiram absorver o raciocínio? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir. Lembre-se de curtir o vídeo e até a nossa próxima experiência destinada a torná-lo um desenhista melhor que hoje. Até já!